Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou eu aqui de volta, Bibi, professora Bibi Reis agora. E assim, você que está chegando agora no canal, se inscreve aí e curte também, você que está passando por aqui, tá bom? Que isso ajuda muito o meu canal a ser divulgado para outras pessoas que também gostam de ler. E assim, compartilha aí com os seus familiares, seus amigos, com pessoas que gostam de literatura, professores. E é isso aí, gente. E eu vim falar hoje de um livro, assim, que eu li desde o ano passado que eu estava lendo esse livro, sabe? E assim, eu já fiquei impressionada muito com esse livro, porque eu vi a Tati Feltri no canal dela falando sobre ele. E daí chamou muito a minha atenção pela temática. Então, e engraçado é que nesses últimos tempos a gente tem vivido uns tempos meio que complexos no Brasil, politicamente falando, economicamente falando. E nesses últimos anos, então não é de hoje, e a gente está vendo aí umas manifestações na internet e tudo mais, censura e antidemocracias. As pessoas falam muito de comunismo, de fascismo hoje em dia. E às vezes assim, as pessoas nem sabem realmente o que significa esses nomes, sabe? E parece assim que esses nomes ficaram meio que prostituídos aí. Então, assim, eu não venho falar sobre isso, sabe? Mas essa obra, ela trabalha basicamente essa temática aí. Aqui eu tô falando de Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, nessa edição aqui, tá? Para jovens, da editora Valer. E eu lembro que essas edições elas foram distribuídas na escola, não na minha época, na época da minha irmã, sabe? E aí, mas essa cópia aqui eu peguei na minha escola, na escola onde eu trabalho. E aí eu emprestei, desde o ano passado que estou lendo. E então eu acabei de ler esse livro recentemente e eu estou assim chocada. Simplesmente por causa disso aqui. Iria morrer, quem sabe se naquela noite mesmo? E que tinha ele feito de sua vida? Nada. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito, no intuito de contribuir para a sua felicidade e prosperidade. Gastara sua mocidade nisso, a sua virilidade também, e agora que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o premiava, como ela o condecorava, matando. E o que não deixara de ver, de gozar, de fruir na sua vida, tudo. Não brincara, não pandegara, não amara. Todo esse lado da existência que parece fugir um pouco a sua tristeza necessária. Ele não vira, ele não provara, ele não experimentara. Gente, eu assim estou chocada mesmo com esse livro. Ele vai trazer a história de Quaresma, que era um cara muito patriota na sua época ali, final do século XIX, início do século XX. E ele simplesmente tinha um amor assim imenso pelo Brasil, a ponto assim de ele ter toda a coletânea da literatura brasileira na estante dele, sabe? Começando por aí, ele tinha lido os clássicos ali da literatura brasileira, Machado de Assis, gente, ele tinha todos, sabe? Tudo ele tinha nessa coletânea dele. E outra, ele aprendeu o tupi-guarani, gente. Quem é o brasileiro em sua sã consciência hoje em dia que sabe tupi-guarani. Não é todo mundo. E sim, ele estudou o tupi-guarani. Então ele era versado, assim. E outra coisa, ele amava a língua portuguesa. Ele amava tudo que era nacional, sabe? Tudo que era do Brasil. Acho que hoje em dia, eu não sei se ele seria tão fã do futebol, mas eu creio que em 2002 ele seria muito fã do futebol e brasileiro. Ele era tipo assim um fanático mesmo pelo Brasil, assim. Mas era assim, não era um fanatismo, sabe, desse que a gente vê hoje em dia, não. Era assim um amor mesmo, de respeito pela pátria. Até que chegou lá uns caras que pensavam diferente dele, sabe? As pessoas começaram assim a olhar esse cara, ele tá meio... ele não bate bem nas bolas.
ele queria tornar até o Tupi-Guarani a língua oficial do Brasil. E o interessante é que tem aí um deputado, inclusive do PL, que está fazendo aí uma resolução para que o Tupi-Guarani seja ensinado nas escolas. Assim, as críticas que eu tenho a fazer são várias, sabe? Até porque a nossa língua portuguesa ela já é repleta de expressões do Tupi-Guarani. Então, a gente precisa só marcar isso na língua portuguesa quando a gente está ensinando. Então, é bem interessante esse ponto de vista do Quaresma. E assim, o Quaresma, gente, é assim uma pessoa muito interessante que você sentaria para conversar, sem dúvida, porque uma pessoa que leu toda a literatura brasileira tem muita coisa para falar, né? Então, a forma como ele vai se despedindo dos amigos, sabe? A forma como ele vai sendo tratado ao longo dessa história, gente, a forma desumana como ele vai sendo tratado e silenciado e preso e assim, não faz sentido, sabe? Ele ser preso por ele ser ele, sabe? Então, tipo, aqui você vê o quanto que a liberdade realmente é um dos maiores presentes que a gente pode ter na nossa vida. A liberdade de opinião, a liberdade política, a liberdade sexual, a liberdade religiosa, a liberdade de você ser você, simplesmente. Assim, a gente está vivendo um momento muito crítico da nossa democracia brasileira, do Brasil. Eu não queria falar minhas opiniões políticas aqui, né, para além disso. Mas, assim, é realmente uma coisa a se pensar muito bem hoje em dia. A forma como você vai falar com as pessoas. Muitas pessoas não têm diálogo para isso, sabe? Porque simplesmente elas estão assistindo Big Brother, por exemplo, em vez de estar lendo um livro que acrescentaria alguma coisa sobre política na vida delas. Então, parece que o sistema faz mesmo isso com as pessoas, que é que elas permaneçam sem saber a língua portuguesa, sem saber ler ou interpretar um texto difícil, porque fica mais fácil de manipulá-las. Então, talvez, na teoria, seja por isso que professores sejam muito massacrados pelo governo, enfim, pelo sistema educacional que é colapsado no Brasil. A gente sabe muito bem disso, isso não é de hoje. E desde a época que eu era aluna, eu já sabia disso, a gente já sentia esse drama. Então, eu compartilhava com meus professores esse drama já que eles viviam e nem eu sabia que eu iria um dia estar naquela posição, sabe, de ser a professora lá na frente. Então, realmente é uma barra muito grande. Eu trabalho com crianças especiais, eu não sinceramente estou dando aula atualmente lá na frente, assim, mas em alguns momentos eu estou, em algum momento eu posso estar, então eu me sinto assim, uma docente também, eu sou professora também, além de psicopedagoga, eu sou professora também. Então eu compartilho de todas essas dores também. E assim, gente, o Quaresma assim me pegou, foi um livro assim, cara, o final desse livro realmente assim deixou, assim, me impactou bastante. E é um livro a se pensar muito. E é uma escrita muito boa, fluente, muito fácil de compreender. Qualquer jovem poderia compreender esse livro, de 12 anos para cima. Até criança, né, pode compreender esse livro. E assim, é um livro que ele vai falar do amor à pátria, né? Ele vai falar sobre um cara que vivia uma ilusão na cabeça dele, né? Um cara que... Porque a gente nunca vai ter um Brasil perfeito, realmente. A gente nunca vai ter um país perfeito, ainda que surjam muitos homens, muitas pessoas pensando isso. Ainda que você seja o melhor professor do mundo na sua escola, você vai fazer diferença só naquele campo. Você não vai conseguir mudar o mundo, sabe? O Brasil, você não vai conseguir. Então, embora isso seja frustrante, mas essa é a realidade. Então, o Quaresma, ele bate de frente com todas esses pensamentos, sabe? Esses sonhos que nós temos, essas utopias que nós temos. Mas, claro, a vida é feita de utopia. Então, se você não tiver utopia nenhuma, você pode um dia se encontrar morto. Simplesmente você não está mais vivendo e não vai ter mais vontade de viver.
Então, isso que é interessante de Quaresma, porque enquanto ele tinha toda aquela utopia e aquela... Enquanto ele tinha principalmente a liberdade de poder falar, sabe? Tem um filósofo chamado Voltaire que ele falou: eu posso não concordar com todas as coisas que você diz, mas eu jamais deixarei de defender todas essas coisas que você acredita, sabe? Eu deixarei você falar tudo que você acredita, sabe? Jamais negarei o seu direito de dizê-las. Então isso é muito marcante. O Voltaire foi um grande político, filósofo, ali do século XVI, ali do iluminismo. Então ele influencia muito hoje em dia a nossa vida. É o pai do neoliberalismo também, do liberalismo. Mas acima de tudo, a forma como essas pessoas trouxeram para a modernidade, para a vida hoje em dia, essas bandeiras ainda são levantadas por muitas pessoas. Então, eu creio assim que para além da democracia, né, para além da democracia, existe a questão dessa liberdade que a gente deve ter, e a gente conquistou, né, desde 1889, quando o Brasil se torna independente. A gente também tem a nossa liberdade como cidadão brasileiro, de viver, de ser livre. Qualquer pessoa, seja negro, homossexual hoje, é livre para ser o que é, ou se você é evangélico, ou se você é ateu, ou do candomblé, qualquer religião que for. Hoje em dia você é livre, você tem muita liberdade, mas infelizmente nem sempre é assim, sabe? Na vida real. Então essa foi a nossa reflexão sobre esse livro hoje. E, assim, eu não vou mais falar dele, porque realmente é uma história assim, nossa, esse final é muito triste mesmo. Então, gente, é isso. E eu tô ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Se inscreve no canal e comenta aí, compartilha com quem gosta de literatura. E é isso aí. Beijo pra vocês aí. Tchau.